Meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Não pula a introdução, porque senão você não vai entender, tá? Vamos lá. Pediram aqui no canal para eu realizar um vídeo. A sugestão de tema foi: ele pensou em mim, o que pensou? Tá? Então, como a gente sabe que muitos de vocês querem saber o que o paquerinha, o atual, o namoradinho pensou e também querem saber o que o ex anda pensando, se o ex ainda pensa, tá? Eu fiz o seguinte, eu gravei 2 vídeos, tá? E vai ser publicado sempre um na sequência do outro. O primeiro, que já deve estar aí no canal, que é se o teu atual pensou em você, tá? A pessoa com quem você está paquerando aí no momento, está saindo, está desejando, essa pessoa já publiquei. Esse vídeo aqui é para saber se o ex pensou em você e o que ele pensou. Tá? Então esse é o objetivo da leitura de hoje. Cris, o ex eu não tô nem aí, eu quero que ele se dane, não quero saber dessa pessoa. Então dá uma olhada no canal, porque já saiu o do atual. Aí é a tua paquerinha do momento. Do momento, tá bom? Então hoje, esse vídeo aqui, esse em particular, é o ex. Se ele pensou em você e o que ele pensou. É isso que nós vamos saber aqui, tá? Então, pro atual, vai lá no canal que já tá publicado. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá, meus amores. Beijinho. Vamos lá, aquarianos. Vamos saber agora sobre o ex. Se o teu ex pensou ou tem pensado em você e o que pensa, né? Qual seria o teor desses pensamentos? Vamos lá, lembrando que é para Aquário, Sol, Lua, Vênus e Ascendente e que a leitura é para homem e mulher, basta você adaptar. Pulou. Eita. Cara, esse ex, ele ainda se sente ligado, de uma certa forma. Olha só, vamos lá. Aqui, aquarianos, eu vejo que esse ex, ele ainda se sente ligado a você. De alguma forma ainda se sente ligado. Eu não sei se foi assim uma briga de gênios dentro dessa relação, duas pessoas com uma personalidade muito forte, tá? Uma pessoa que me mostra que o casal, tá? Até para você saber se a leitura retrata seu ex ou não, aqui me mostra um casal, tá? Onde um tem a mente mais aberta, assim, é mais relax, e o outro é uma pessoa que é mais ciumenta, tá? Só que é bem engraçado, porque é uma pessoa que ela é mais ciumenta, mas ao mesmo tempo ela não gosta de ser controlada, né? É uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Olha só, que pode ter disputa de gênios dentro dessa relação, por isso que vocês se distanciaram. Aqui me mostra realmente que ele ou ela pensou em você, mas por que que ele ou ela pensou? Porque ele quer se desligar de olha só, ou da lembrança do fim,
tá? No afastamento de vocês, se houve algo que foi muito cortante, aqui é a lição de soltar, tá? Se houve aí, e aqui o ceifador, se houve algo que foi muito cortante, tá? Muito decepcionante no fim dessa relação, eu vejo realmente ele ou ela tentando superar, tentando esquecer, tentando se desligar dessa memória, dessa lembrança, tá? É o que eu tô vendo aqui. Eu vejo essa pessoa querendo realmente deixar para trás essa lembrança que machuca, tá? Pelo que para muitos, pelo que foi dito. Parece que vocês dois bateram de frente aqui em alguns casos, né? E aí pode um ter magoado muito o outro. E assim, ele ou ela ainda se sente conectado a você, gente. Isso é inegável, tá? É inegável. Aqui tem um desejo lá no fundo de lutar por essa conexão, de voltar para a tua vida. Tem ciúme, tá? Tem ciúme. Aqui você marcou a vida dele ou dela, mas parece que ambos têm uma personalidade muito forte e essa pessoa sabe disso. Então ela fica considerando toda essa situação. Ela acha que ou em alguns momentos você perdeu o controle, ou foi ela que perdeu o controle, tá? E aí, seja qual foi o lado aí que perdeu o controle da situação, perdeu as rédeas, tá? Pode ter perdido a mão na hora de se colocar, falou que não deveria, ou mesmo aqui. Alguns podem ter batido de frente mesmo, podem ter se machucado. Então, essa pessoa acha que, assim, essa situação para você esquecer, né, se livrar dessa memória aí de dor para alguns casos, que parece que você não esquece, que ainda que ela tente, que ainda está muito, pode estar muito recente, né? Pode estar muito ainda na tua mente a memória aí dessa discussão ou desse embate. Aqui é alguém que tem saudade, mas assim, é como se ele tivesse saudade, mas quisesse seguir em frente. É o que eu vejo, tá? Olha só. A alma cigana está cruzando com a lição de soltar. Aqui tem a carroça e aqui tem o barquinho. É como se ele ou ela quisesse superar a situação, seguir ou para um outro relacionamento ou para uma outra situação na vida dele ou dela, mesmo tendo uma saudade, tá? Porque pensa o quê? Que pode ser uma luta em vão, tá? Que é o guerreiro. Uma luta em vão, uma luta que não vai levar a nada. Por quê? Porque tem essa marca. Gente, alguém feriu o outro aqui de uma maneira muito forte. E assim, se você considerar, tá? Aqui uma pessoa tem uma espada na mão e aqui a pessoa tem uma foice na mão, o ceifador, tá? Então, você imagina uma pessoa brigando com uma espada e a outra brigando com uma foice, assim, não vai ser um machucadinho, tá entendendo? Vai ferir profundamente, como aqui, que é a marca da alma, uma marca na alma, tá? Então, mas por que veio essa marca na alma? Porque alguém perdeu o controle. Duas feras aqui, tem uma mulher dominando a situação. Se ela perdeu o controle, se ela perdeu o domínio sobre essas feras, o que pode acontecer aqui? O que você acha que vai acontecer? Duas feras ali entrando em choque, né? Não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra. Olha o poder aqui desses animais, olha a força. Imagina eles em fúria, quem segura? Tá entendendo? Então é mais ou menos isso. É como se alguém tivesse perdido a mão da situação e houve feridas. E houve feridas, tá? Pode haver algum tipo de arrependimento, ou uma das partes pode estar passando por um processo de cura, pedindo auxílio da espiritualidade, mas parece que não são coisas que se superam assim com tanta facilidade. Tá entendendo? Tem assim, tem uma dor, tá? Como a gente tem o barco e a carroça, pode ter sido uma briga e um abandono, tá? Então, independente de ter sido por parte dele ou dela ou da sua parte, essa pessoa tem consciência da dor que o outro pode ter sentido, tá? E sabe que não é algo que pode assim ser arrumado com facilidade. Para muitos, eu acho que foi essa pessoa que perdeu a mão da situação, né? Perdeu a mão, tá? Perdeu a mão. Então aqui
O que essa pessoa pensa em você, pensou em você. Olha só, o que eu vejo, pensamentos rápidos, tá? Por conta dessa carta aqui, me fala que é assim, não é aquela pessoa que fica sentada, pensando, lembrando, que vive de lembranças, não é. Até porque pode ser uma pessoa que tem uma vida muito movimentada, muito corrida aqui, né? Extremamente. Então eu vejo que é alguém que pode ter tido assim. São pensamentos muito rápidos, assim, são coisas que vêm à memória e que ela se esforça para esquecer. Ó, a lição de soltar, ela se esforça para deixar para trás. E ela luta contra a saudade. Por quê? Porque ela sabe que lutar por essa situação é como se não fosse levar ela a canto algum, porque existe uma marca, tá? Então ela nesse momento, ela luta contra a saudade e ela tenta eliminar essas lembranças que fazem com que ela sinta essa saudade. Então você vê que é alguém que ainda se importa realmente com você, tá? Se importa. No íntimo existe sim um desejo de te procurar ou um desejo de voltar em alguns casos, tá? Mas é alguém que assim, é como se ele ou ela achasse que não tá mais em tempo, que precisa seguir adiante, tá? Porque alguém perdeu a mão na situação e os machucados são de uma extensão muito profunda, não vão sarar tão facilmente. Aqui tem um hematoma, você tá vendo nas costas dela? Assim, se você tiver uma queda e tiver um hematoma, não vai ser no dia seguinte, assim, não vai ser rápido que vai passar a dor, que vai ficar normal. Leva um tempo, certo? Então, é como se essa marca fosse na alma. Então, leva um tempo para curar. É um processo em andamento, sabe? E aí, até uma reaproximação pode trazer à tona essa dor. Então, é alguém que se distancia, tá? Porque sente que não tem como reparar a situação, tá? Não vai conseguir assumir o controle da situação, então não sei o que pode ter ocorrido. Sente que pode ser uma luta em vão, então eu prefiro não pensar nisso, tá? Então pensou em você, pensou, pensamentos rápidos, no que pensou? Pensou que não quer pensar, que não quer sentir, sabe? Que não quer olhar para a situação, tá? Pensou que você pode ainda ter essa dor, ou se recordar de um determinado fato. É essas coisas que passam na cabeça dele ou dela quando pensa em você. Mas é um pensamento muito rápido, assim, é como se fosse ao longo do dia, sabe? Acontece alguma determinada coisa, ou ele vai a algum lugar, aqui pode ser em algum determinado lugar, onde vocês já tenham ido juntos, sabe? Aí chega no lugar, vem a lembrança, tá entendendo? Vem a lembrança, obviamente que surge aquela saudade, aquele incômodo, ele começa a lutar contra essa saudade, tá? E realmente querendo cortar essa memória, querendo virar a página, querendo olhar para outro lugar, para outras coisas, focar o pensamento em outras situações, porque sente que assim, ou acha que você precisa de um tempo, ou é ele que precisa de um tempo para se recuperar da dor dessa situação. Um dos dois aí, tá bom? Porque alguém perdeu, ó, o controle e machucou o outro. Muito complicado, né, gente? Relacionamento quando alguém perde a mão. Para muitos de vocês esse descontrole foi ciúme. O fundamento foi ciúme. Essa é a carta do ciúme para falar de relacionamento, é a carta do ciúme, tá? E aqui pode, como eu te falei, alguém que até se dizia muito protetor, mas que no fundo era muito controlador, né? E assim, não admitia ser controlado. E aí pode ter sido aí que vocês perderam o rumo dessa situação. Enfim, tá? Pensa em você, pensa, pensamentos rápidos, mas não quer pensar, tá? Mas ainda tem aí, ó, tem alguma coisa, tá? Se você tem interesse no ex, ainda tem alguma coisa, ele ainda se sente conectado, tá? Se foi você que machucou, dá um espaço para ele ou ela, sabe, se curar e acredito que mais à frente você pode tentar até. Porque tem uma briga para esquecer, tá entendendo? E quando tem uma briga para esquecer, porque o sentimento tá lá.
tá? Agora, se foi ele ou ela que te machucou, mas se você sente que assim já tá pronta para superar, se você ainda tem interesse na pessoa, eu acredito que se foi com você, um encontro por acaso assim, né? Aquele por acaso calculado, né? Pode reacender algumas memórias. É que aqui vai reacender memórias conflituosas, né? São lembranças conflituosas, né? Tem saudade, mas tem dor, tem problema aqui nessa relação. Teve problema, tá? Mas eu diria que se você quer tentar, quer insistir, pode haver sim uma possibilidade no futuro, porque ainda se sente conectado com você sim, independente de qualquer coisa, né? Ainda que ele tente bancar aí, né, o frio, o durão, para muitos casos é o frio, é o durão. Pô, o cara que briga com o próprio sentimento, né? Aqui tem uma briga mental, assim, para assumir o controle, para não pensar, sabe? É uma pessoa bem durona, né? Mas tem alguma coisinha ainda aí viva dentro dessa pessoa no que diz respeito a você. Independente dele querer olhar para isso ou não, tá lá. Tá lá. Aí depende de você, tá bom? Vamos lá, meus amores. Agora eu vou para outra leitura. Tirei o dia hoje para gravar para vocês.